O texto do apóstolo Paulo no estudo de hoje, que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 11 até 14, se reporta a um texto do Antigo Testamento, um texto do profeta Isaías. Ambos trazem uma ordem: desperta, não durma. Primeiro para o povo de Israel e depois também para os cristãos do primeiro século. Muitas vezes, irmãos, nós podemos nos acostumar com a escuridão. Estamos no mundo de trevas e estamos envoltos nessas trevas. E assim como quando a gente está num local escuro, a gente se acostuma com a escuridão e até consegue ver algumas coisas, nós podemos também estar nos acostumando com as trevas do mundo. Veja lá, e ao nos acostumarmos com as trevas do mundo, nós podemos estar coniventes com eles. Nós podemos estar associados a eles sem nos apercebermos que devemos ser luz, nunca nos acomodarmos com as trevas. Veja o verso 11. Não sejais cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Sabe, irmãos, é às vezes antipático você reprovar o que os outros estão fazendo. Pode ser realmente parecer uma prepotência, mas a Bíblia diz assim: não participem das obras das trevas. Não sejam coniventes, não sejam praticantes, nem sejam coniventes. Isto é, aprovem, ou, no mínimo, deixem de desaprovar o que eles fazem. Caímos naquela das palavras vãs. Cada um pode fazer o que quiser. Não é assim, irmãos. Todos devem fazer a vontade de Deus. Reprovai-as, exponha-as à luz. O verso 12 diz assim: porque o que eles fazem em oculto, só de referir é vergonha. Sabe, irmãos, nós não temos que ficar falando dos pecados dos outros, dos pecados dos ímpios, o que eles fazem. Não é nossa função. Nossa função é mostrar a luz. Mostrar a luz. Veja ainda. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A luz possibilita que a gente veja melhor, irmãos. Você já viu quando você está procurando ler e você está num ambiente escuro ou com pouca iluminação e é difícil você ler, mas quando você coloca a luz sobre o seu texto, você consegue ler com clareza. Por quê? Porque a luz manifesta aquilo que está escrito, manifesta a impressão. Mas ainda veja lá, o verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor Jesus Cristo é que deve iluminar os crentes, irmãos. A palavra de Deus é que deve iluminar os crentes. Veja o texto de Salmo 119 e 105. Um texto muitíssimo conhecido de todos os cristãos, todos os crentes. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra versão diz assim: a tua palavra é a lâmpada que guia os meus passos, a luz que ilumina o meu caminho. Outros diz assim: a luz que me ajuda a não tropeçar. O que é o nosso caminho, irmãos? O que é a nossa vereda? É a nossa vida. E a palavra de Deus é que deve iluminar a nossa vida, o caminho da nossa vida. Vou ler um texto da nossa lição. Podemos considerar a linguagem desafiadora e poética dos versos 13 e 14 como a afirmação ousária de Paulo de que os crentes, ao exibir os frutos da luz, podem ganhar mundanos para a fé em Cristo. Os versos 13 lá diz assim: porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Quando a vida imoral é exposta pela luz, os mundanos podem ver seu comportamento pelo que ele é, pois suas obras se tornam manifestas. Sabe, irmãos, os mundanos, aqueles que não fazem a vontade de Deus, estão num mundo onde eles nem percebem que não estão fazendo a vontade de Deus.
Como é que eles vão perceber isso? Há que ter um povo, e esse povo somos nós, que deve fazer a vontade de Deus, deve ser luz, para que esses que estão nas trevas vejam o que é a luz de Deus. E agora então procurem achar-se sob essa luz, ser essa luz. Ao perceber que o seu caminho é sem futuro e sujeito à ira, podem experimentar uma transformação da escuridão para a luz. Como diz o verso, porque tudo o que se manifesta é luz. E essa é a mesma transformação que os efésios experimentaram como crentes. Se você é luz, você pode motivar outros que estão nas trevas a também ser luz. Essa é a missão de Israel no passado, e esse é o texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versos 1 a 3. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. A glória de Deus se vê sobre ti. E isso Isaías estava falando aqui para o povo de Israel. E o verso 3, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Quando a luz de Deus se manifesta em nós, irmãos, nós vamos resplandecer para os povos. Nós vamos testemunhar aos seres humanos. Testemunhar como, irmãos? Fazendo uma lista das nossas doutrinas? Não, através do nosso modo de vida. Dessa forma é que podemos testemunhar aos outros. E o verso 14 de Efésios 15, verso que lemos, diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse despertar, irmãos, é para que nós, os crentes, saiamos das trevas ou da penumbra. Eu diria o seguinte: muitos de nós, irmãos crentes, já saímos das trevas, mas ainda estamos na penumbra. Não estamos exatamente sob a luz de Deus. Não estamos refletindo a luz de Deus. Mais um texto da nossa lição. Uma vez que Isaías 60, dos versos 1 a 3, passagem a qual Paulo faz alusão, foi direcionada a Israel, consideramos o hino de Efésios 5,14 um apelo para que os cristãos despertassem de seu papel como missionários que refletem a luz de Cristo em um mundo escuro. Se valia para Israel, irmãos, o povo de Deus no passado, vale para quem? Para os cristãos, o povo de Deus no presente. Vale para nós hoje. Efésios 5, versos 8 e 9. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vejam, ser filho da luz não é ter uma lista de doutrinas consistentes na Bíblia. Ser filhos da luz é ter uma prática de bondade, justiça e verdade. É isso que Deus propõe para cada um de nós, que você seja bom, bondoso, benigno, que você seja justo e que você pratique e divulgue e pregue a verdade. Que Deus esteja com cada um de nós nesse propósito tão grande, de não sermos cúmplices, reprovarmos as trevas, mas não somente reprovarmos as trevas, manifestarmos a luz de Cristo na vida de cada um de nós.